Bom dia a todos. Eu antecipo a satisfação pessoal de me encontrar aqui, a convite do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, mais uma vez, para fazer uma conferência e, em seguida, me colocar à disposição do público na perspectiva de perguntas, de questionamentos. É uma honra, além de prazer pessoal, é uma honra tanto profissional quanto acadêmica estar aqui. Sobretudo nesta fase em que parece que, de uma vez por todas, vamos passar o Brasil a limpo, nessa ambiência do despertar das instituições, como um imperioso convite para uma introspecção analítica, uma introspecção institucional, para ver o que é que tem acontecido com o Brasil, que ponto renitente de fragilidade estrutural é esse triste fenômeno da corrupção, principalmente porque sistêmica, capilarizada, enraizada, até de modo vertical, das instituições públicas às instituições privadas, e também com um triste espectro de horizontalidade, porque parece pegar todos os estados, todas as latitudes geográficas do país. É um momento que estamos vivendo de inflexão histórica. Um momento de fazer destino. Sentimos isso, que a hora é agora, para que o Brasil finalmente caminhe na direção de si mesmo, do ponto de vista democrático e civilizado. Devo fazer uma saudação, e o faço também com muito prazer, uma saudação personalizada ao presidente José Tadeu da Silva, presidente do CONFEA por 2 mandatos, o segundo deles agora iniciado. Também ao doutor Marco Antônio Amigo, que é presidente do CREA da Bahia, e em cujo nome, doutor Marco, eu saúdo todos os presidentes de conselhos regionais aqui presentes. Também uma saudação nominal, personalizada, à doutora Ana Constantina Oliveira Sarmento de Azevedo, a primeira mulher a assumir a vice-presidência do Conselho Federal. Bem, há pouco mais de 2 meses, eu acho que não mais do que isso, eu li um artigo no jornal O Globo, do economista Paulo Guedes, com o título de O Despertar das Instituições, o acordar das instituições brasileiras. E ele se perguntava, certamente que se louvando ele, no bom funcionamento, no funcionamento politicamente independente, tecnicamente qualificado, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, o título de estudo, Despertar das Instituições. Mas ele se perguntava se figuras nominalmente citadas por ele, como o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e o juiz federal de uma das varas judiciárias do Paraná, não é mais de perto de Curitiba, Sérgio Moro, se essas figuras que se apresentavam à sociedade debaixo de um sentimento de respeitabilidade, se essas figuras
despontavam no cenário brasileiro por mérito próprio, num esforço rigorosamente individual, de assunção mais responsável, mais compenetrada de valores, ou se tais figuras, como tantas outras que no Brasil de hoje aparecem comprometidas com valores, se tais figuras eram consequência exatamente desse acordar, desse despertar das instituições. Se essa ambiência institucional de maior seriedade, de maior compromisso com valores, se essa ambiência veio para ficar, ou se era uma coisa episódica, mas, digamos, instituições mais a tiracolo de lideranças individuais autênticas, ou se o inverso, as lideranças individuais autênticas é que despontavam nessa ambiência nova, não é, de consolidação das nossas instituições. Então, se o fenômeno era algo mais pessoal, individual, tópico, pontual, episódico e, portanto, com perspectivas de transitoriedade, ou se não, nós estávamos a assistir mesmo a um ressurgir, não é, das instituições, caminhando na direção delas mesmas, fiéis às instituições, aos respectivos valores, às respectivas finalidades, e, portanto, com perspectiva do que hoje se chama de sustentabilidade, não é? De viagem civilizada, democrática, jurídica, virtuosa, sem volta, sem retorno. E eu peguei o telefone, liguei para ele, conversei com ele. Diz: olha, Paulo, eu quero lhe dizer que estou lendo seu artigo, encantado com seu estilo agradável, vernacularmente escorreito e sedutor, não é, de fisgar o leitor, não é, pela beleza do texto, pela consistência do conteúdo. Então, eu queria lhe dar uma resposta. Eu acho que estamos assistindo no Brasil realmente a um despertar das instituições. São as instituições que finalmente resolveram, né, se assumir como locomotivas sociais, né, como condutoras dos destinos nacionais. Acho, Paulo, eu dizia para ele, que estamos vivendo um momento histórico, talvez único no Brasil, de amadurecimento, não é, coletivo, de formação, de irrupção de uma consciência coletiva mais clara e mais alta sobre o que se passa debaixo dos nossos olhos, sob os nossos narizes, né? É uma nova era civilizatória para o Brasil. Há uma consciência, né, bem mais clara de que fora das instituições não há salvação. Aliás, essa frase é dele, estava no artigo. Fora das instituições não há salvação. A vida coletiva é um gravitar em torno das instituições necessariamente. Porque fora das instituições o que se tem é o repontar dessa ou daquela liderança individual, comprometida muito mais consigo mesma do que com a coletividade, visando a objetivos, né, personalíssimos de disputa de cargo, de ocupação de certas funções, de maior projeção. E isso não nos dá segurança de nada, senão de um recontar de uma história de populismo, de autoritarismo, de ação entre amigos,
uma visão mais paroquial, da vida pública, ainda que certas lideranças irrompam em centros urbanos mais populosos, como, por exemplo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, etc. Mas a mentalidade é colonial, a mentalidade é provinciana, quando a vida social transcorre sob a liderança dessas personalidades rigorosamente individualistas. A vida é um gravitar em torno das instituições. Com imediatidade, a vida coletiva é um gravitar em torno das instituições. E com imediatidade, as instituições significam um gravitar em torno de valores. Gravitamos imediatamente em torno das instituições, locomotivas sociais, que elas são, tudo mais é vagão, digamos assim, num primeiro momento. E as instituições gravitam imediatamente em torno de valores, de sorte que nós praticamos os valores pela mediação das instituições. Parece uma coisa muito lógica. E conversando com ele mais e mais, e depois em casa, aqui no meu iPad, no meu celular, no meu notebook, em casa, eu desenvolvi muito essas ideias da conversa travada com ele, desenvolvida com ele, e dessas anotações eu tenho me servido para fazer palestras, conferências, como nesse momento estou a fazer. E passei a me perguntar, olha, historicamente, onde foi que erramos? Qual o nosso principal tropeço? Que fatores desvantajosos irromperam ou se acumularam no céu da pátria, no solo do Brasil, para nos levar ao século XXI, primeiro quartel do século XXI, ainda primeiros 15 anos do século XXI, melhor dizendo, ainda passando por esse vexame, até internacional, de confirmar o sistêmico assalto ao erário, ao patrimônio público, de que, pelo menos já se pode dizer isso pelas confissões, pelas delações, de que o caso chamado coloquialmente de Petrolão é característico, é emblemático. Então, eu me permito dizer aos senhores que os nossos males começam desde a nossa colonização. A nossa colonização não foi das melhores. O nosso processo de ocupação do solo brasileiro, pelos colonizadores europeus, não foi um processo, por exemplo, virtuoso comparativamente como o norte-americano. Vamos fazer da América do Norte o nosso paradigma, dos Estados Unidos da América do Norte. Vamos fazer uma análise objetiva, uma análise impessoal, objetiva, imparcial. Lá nos Estados Unidos, primeira observação, a sociedade chegou antes do Estado. No Brasil, o Estado chegou antes da sociedade. Eu tenho para mim que esse fato em si, com seus desdobramentos, está na raiz do que nós temos de pior, de mais desvantajoso, de mais desfavorável. De sorte que certas sequelas éticas, políticas que experimentamos hoje, elas distam desse 22 de abril de 1500, do ano de 22 de abril de 1500, tido pelos historiadores como significativo da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral de Portugal para o Brasil. Os americanos
experimentaram um tipo de ocupação do seu solo, de colonização, de evolução geográfica, evolução política, evolução cultural, sob condições bem melhores do que as nossas. Lá, o primeiro grupo de imigrantes da Inglaterra para os Estados Unidos, para a América do Norte, o primeiro grupo ali aportou em solo norte-americano com o propósito de fundar uma nova pátria, de instaurar uma nova nação, apartada da Inglaterra. Não foi a Inglaterra quem bancou, esse movimento migratório dela para os Estados Unidos. Um grupo numeroso de dissidentes religiosos, esse grupo é que, por conta própria, migrou para a América do Norte com esse deliberado propósito de cortar os laços com ela, a Inglaterra, e ali instaurar um novo país, fundar uma nova civilização. Então, foi uma empreitada eminentemente particular, privada, essa migração da Europa para a América. Então, eles chegaram, os dissidentes religiosos, eles chegaram aos Estados Unidos com ânimos, de permanência, com o ânimo de ali permanecer, o ânimos ficandi, de ficar ali naquela nova geografia, implantando o que mais interessa, instituições definitivas. Então, eles chegaram para implantar as instituições elementares e universalmente consagradas como intrinsecamente meritórias da família, da igreja, da escola, da empresa, e com o tempo, por desdobramento, com o tempo, a polícia, as delegacias, eles chamavam lá os delegados de xerifes, e, claro, com o tempo, forças armadas para a defesa externa do país, e as instituições públicas, em geral, o judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo, mas o fato é que as instituições lá foram sendo implantadas com esse ânimo de definitividade, de robustez, de autenticidade, direcionadas para as suas finalidades, as finalidades específicas. E tudo lá na América do Norte, portanto, foi sendo feito com consistência, com durabilidade, com sustentabilidade. E aí é que a gente vê que essa diferença responde pelo que aconteceu com eles mais adiante, politicamente. Por exemplo, os Estados Unidos se tornaram agora formalmente independentes da Inglaterra, porque a Inglaterra foi atrás dos seus emigrados para ali proclamar a autoridade sobre as novas terras, o seu domínio imperial. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. O Brasil somente o fez, só proclamou a sua independência perante a corte portuguesa em 1822. Os americanos o fizeram, ou seja, se tornaram independentes, sob o modelo ideal de estruturação do Estado. Qual foi o modelo ideal? A confederação. Eles transformaram as 13 primeiras colônias em confederações. Cada uma delas se tornou um Estado soberano perante a comunidade internacional. Vale dizer, descentralização máxima do poder político. Descentralização do poder por circunscrições geográficas juridicamente personalizadas. Pessoas políticas de direito público, dotadas de soberania no concerto das nações. 11 anos depois, em 1788, eles mudaram o formato
de estruturação estatal para a federação, de confederação para a federação. Numa federação, as províncias, antigas províncias, elas não são soberanas, mas são autônomas, são politicamente autônomas, são pessoas jurídicas, geográficas, de direito público, com seu poder legislativo, seu poder executivo, seu poder judiciário. Então, descentralização geográfica do poder, de sorte a fazer de cada província um núcleo, autonomizado do poder, experimentando já de saída o formato da tríplice repartição do poder por órgãos independentes, embora harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, modelo de organização estatal caracterizado pela descentralização do poder político, que é o poder de legislar, é o poder de governar, é o poder de julgar. Muito bem. Essa foi a forma de Estado norte-americana. Qual foi a nossa? Estado unitário. Só uma pessoa política, com personalidade internacional. O Brasil passou a ter personalidade internacional, mas internamente só havia um núcleo geográfico, a corte portuguesa, passou a ser brasileira, dotada de soberania, de personalidade jurídica de direito público soberana. Não houve uma descentralização geográfica do poder político, houve uma concentração geográfica do poder político. Não tínhamos unidades políticas dialogando em pé de igualdade. Tínhamos uma só unidade política soberana. Todas as outras nem autônomas eram, gravitavam sob a soberania, sob o império da corte. Muito bem, mas os Estados Unidos se tornaram independentes não só sob a forma federada de Estado, inicialmente confederada, depois federada, mas eles experimentaram de saída o modelo republicano. A forma de Estado, a partir de 1778, federada, e a forma de governo, republicana. O que é república? Res pública, governo de todos. Numa república não há súditos, há cidadãos, partícipes da vida coletiva, com direitos fundamentais, a partir do voto, governantes constituídos pelo voto dos cidadãos. Qual foi o nosso modelo de governo? Monarquia. O que é monarquia? Governo de um só. Um governante coroado, que na Constituição brasileira era qualificado como irresponsável juridicamente, não respondia pelos seus atos, ainda que equivocados, ainda que antijurídicos, o ministério dele é que respondia. Vitalício, enquanto tivesse vida, seria governante, e inviolável, quer dizer, era sagrado, era uma pessoa sagrada, inviolável, irresponsável juridicamente, vitalícia, essa pessoa do governante. Ou seja, nós fizemos tudo errado. Experimentamos modelo de governo e modelo de Estado, modelos concentracionários de poder. E numa monarquia, nós já sabemos que a sociedade se torna escalonada, estamental, elitizada. Ali você tem reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas, barões, baronesas, condes, condesas, marqueses, marquesas e por aí vai. Até hoje aqui no Brasil se diz, quando uma autoridade se vê contestada, ainda que legitimamente, tende a responder para o cidadão comum: você sabe com quem está falando? Nos Estados Unidos, a pergunta não é essa. O cidadão comum olha para a autoridade que se descomede no exercício do seu cargo e o cidadão comum diz: quem você pensa que é?
você é igual a mim. Bem, no Brasil, o governo português chegou e proclamou a publicidade, a estatalidade de todas as terras aqui existentes. Olha, tudo aqui é nosso, nós os colonizadores, nós que bancamos essa empreitada colonizadora, nós que descobrimos o Brasil para o mundo civilizado de então, politizado de então, nós somos os donos de todas as terras. Tudo era terra pública. Muito bem, mas não havia condições de garantir, de fazer respeitada essa publicidade das terras, de tornar intocável pelos particulares o patrimônio público. Não havia. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vocês imaginem aquela época. Só havia índios aqui, em torno de 8 milhões, mais ou menos isso, de índios. E os portugueses vinham, nem para constituir família eles vinham, que é a primeira instituição, a instituição básica. Numa família, o que se tem de saída é um tipo de sociedade diferenciada, porque as pessoas não estão apenas fisicamente umas ao lado das outras. Numa família há mais do que uma casa, há um lar, há mais do que uma sociedade, há uma comunidade de comum unidade. Ninguém põe na placa de sua casa, casa, doce casa, não é? Lar, doce lar, para se mostrar que ali há um upgrade, um salto quântico de uma aglomeração societária de pessoas para uma convivência comunitária. Numa comunidade, as pessoas se admiram, nutrem afeto umas pelas outras, confiam uma nas outras. Quer dizer, há um senso de pertencimento àquela comunidade. Numa família, mais do que em qualquer outra instituição, há uma congregação de pessoas. Mas não basta congregar pessoas. Uma quadrilha de bandidos é uma congregação de pessoas. Não basta congregar subjetivamente. É preciso agregar valor ou valores a essa congregação de pessoas, para que essas pessoas gravitem em torno de valores. Liberdade, igualdade, fraternidade, pluralismo de opinião e responsabilidade, e por aí vai. Nós não tínhamos famílias no Brasil em rigor, nem famílias, quanto mais escolas. As igrejas vieram também meio pulverizadamente. A proposta dos portugueses era enriquecer. Eles vieram para enriquecer no menor espaço de tempo possível e retornar para a sua metrópole, o seu habitat, que era Portugal. E as necessidades de cama e de mesa eram satisfeitas do modo mais aleatório possível, mais improvisado, ditado pela força das próprias circunstâncias. Nós não tínhamos aqui essa mentalidade institucional, como os americanos tiveram, cuidando realmente da solidez de suas famílias, de suas escolas, de suas igrejas, de suas empresas e, com o tempo, de seus partidos políticos, de suas associações, inclusive associações corporativas ou de classe, como o caso do CONFIA e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ao longo do tempo, essas terras públicas eram apropriadas individualmente. Como não havia o que fazer, os portugueses começaram a instituir capitanias hereditárias e fazendo doações de terras para a ocupação do território. Mas a promiscuidade entre o público e o privado era a regra. É o que se chama hoje de patrimonialismo. O que é patrimonialismo? Indistinção, não separação entre o público e o privado. É o particular fazer da sua casa, da varanda da sua casa, do alpendre da sua casa,
da copa da sua casa, da sala de jantar, não é? Da cozinha da sua casa. O prolongamento do espaço público é avançar no espaço público para torná-lo uma propriedade sua, um feudo seu. Até hoje, muita gente não toma posse nos cargos públicos. Até hoje, muita gente toma posse dos cargos públicos. O que é completamente diferente, né? O que é o nepotismo? Também turrão, renitente, teimoso, insidioso, né? Camuflado. Depois que o Supremo decidiu pela proibição do nepotismo, no âmbito de todos os poderes, ele ressurge de forma cruzada. Né? Já ouviram falar de nepotismo cruzado, né? Alguém põe seus parentes numa repartição pública dirigida por um amigo, e esse amigo põe os parentes dele na repartição pública dirigida pelo outro. Né? Isso é fraude, não é? Então, o que é nepotismo? É um alonga manos, é uma mão alongada, é um braço mais esticado do patrimonialismo. Né? E aí a gente chega aos dias de hoje, sob essa compreensão de que a história do Brasil, e por outros aspectos, não nos favoreceu, não foi uma história favorável. Nem por isso o Brasil está perdido. Nós não vamos jogar a toalha, desistir do país. Né? Nós amamos esta pátria e, a despeito de tudo, nós construímos uma pátria. Aqui há uma nação brasileira, há um sentimento de nação aqui no Brasil. E chegou a hora, né, de compreender que é preciso aproveitar as nossas virtudes coletivas e superar os nossos defeitos igualmente coletivos. Não é tudo com muita lucidez, tudo com muita compreensão clara das coisas, com o propósito de efetivamente virar essa página da história do Brasil. Não é? E nada melhor do que isso, do que fortalecer as instituições. As instituições são espaços ideais de convivência coletiva e possibilidades que temos de transformar sociedades em comunidades. Desde que no interior de cada uma delas, eu não preciso ir mais longe, o CONFEA. O que significa o CONFEA para cada um dos senhores aqui presentes? Dos diretores aos filiados, mais simples filiados. É um espaço de abrigo, de proteção, mas também de seleção e de fiscalização, né, de natureza, de caráter profissional. Aqui é a casa dos senhores. Né? Os senhores exercem a profissão numa perspectiva de qualificação técnica e de responsabilização ética, né, sob essa liderança da instituição CONFEA. Claro que há líderes, os dirigentes do CONFEA, eles se apresentam eleitoralmente aos filiados como líderes, como lideranças. Eles são, digamos, maquinistas dessa locomotiva que é o CONFEA. Mas é preciso que eles se legitimem, não é, pelo exercício autêntico, sincero, leal dos seus compromissos, do seu cargo, dos seus cargos. Não é? Sem essa identidade orgânica, sem essa militância, não só funcional como ética, a instituição termina enfraquecida e pode até se esboroar. Não é? O meu discurso de sempre, mas dos últimos tempos com mais ênfase, é o discurso da institucionalidade. Como disse Paulo Guedes, fora das instituições não há salvação. As instituições não estão funcionando bem? Muito bem, nós vamos estudá-las, vamos aperfeiçoá-las. Vamos requintar na compreensão, no funcionamento de cada uma delas. E é fácil. Instituição é meio.
as finalidades de cada instituição é que são os verdadeiros fins. A Constituição diz isso magnificamente. No artigo 2º está dito assim, aspas, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é um poder, é uma estrutura de poder, é um aparato de poder, é um aparelho de Estado, é uma instituição. O poder executivo, com 39 ministérios, um número ainda muito maior de autarquias e de empresas e de fundações, o executivo é uma instituição. E o poder judiciário, com suas especializações, Justiça Federal, Justiça Estadual, os diversos tribunais, tudo encimado, não é, pelo Supremo Tribunal Federal, é uma instituição. E para que serve uma instituição? O judiciário para julgar, o executivo para formular suas políticas públicas nos termos da lei, executar as leis. O legislativo para editar as leis e fiscalizar o poder executivo. A função é que dá nome à instituição. A atividade principal, que corresponde à especialização funcional da instituição, é essa atividade que dá nome a ela. Poder legislativo. Ele é poder legislativo porque faz as leis. A sua função é legislar. A função dá nome à instituição, porque a função é o fim e a instituição é o meio. Poder judiciário. A judicatura, a atividade de julgar conflitos, controvérsias, para restabelecer a harmonia social, é que dá nome ao poder judiciário. Julgar é o fim, o judiciário é meio. Diga-se, portanto, do legislativo e do judiciário e do executivo, essa obviedade. Mas, às vezes, é preciso insistir no óbvio. Né? Às vezes, é preciso insistir no óbvio, porque insistir no óbvio pode ser mais importante do que pesquisar o obscuro. O pernambucano genial, que foi Nelson Rodrigues, falava muito do óbvio ululante. Ele dizia que o óbvio está ali, saliente, ululando, e nós não estamos vendo. Ele chegou a dizer que só os gênios enxergam o óbvio, porque a gente trivializa, banaliza o olhar e perde a capacidade de ver a essência das coisas, a beleza das coisas. Não é? A gente perde a perspectiva de que cada instante de vida é uma imensidão de possibilidades transformadoras pela banalização do olhar. A gente não quer ver as coisas como as coisas têm que ser vistas pela primeira vez, porque nada se repete, nada é igual a nada, tudo é virginalmente novo. Tudo muda menos a mudança, dizia Heráclito. E a gente perde essa capacidade de ver que a vida repousa na mudança. A vida não para um só instante e se renova, e se adapta às circunstâncias, né? e a necessidades de mudança, como dando-nos uma lição. Qual é a lição? A vida muda os pneus do seu próprio carro em movimento. E não é o desafio de cada um de nós, nesse momento da vida brasileira, mudar os pneus desse carro chamado Brasil em movimento. Porque é impossível parar o carro do Brasil, o carro da vida, para mudar os pneus. Então, o desafio é esse, é estudar as nossas instituições, diagnosticar os seus pontos de fragilidade, ver o que está impedindo o alcance das respectivas finalidades e compreender também o que parece, a unanimidade dos analistas, ser o nosso principal ponto de fragilidade estrutural. Aquilo que Ulisses Guimarães chamou de cupim da corrupção.
Em todo o país, é evidente que nunca vai deixar de haver bandido, nunca vai deixar de haver ladrão, nunca vai deixar de haver delinquente, nunca vai. Mas isso é episódico, isso é individual, isso é pontual, né? Isso é algo que pode ser identificado, em apartado, em separado e combatido. A corrupção de que somos vítimas, todos nós, é muito mais grave porque ela é como um câncer em estado de metástase, não é? Tomando conta do organismo brasileiro de cima a baixo, organismos públicos e organismos privados. Por exemplo, uma empresa corrompe um agente público ou é extorquido por um agente público e cede, mas ao ceder aumenta seu lucro, sobreprecifica sua obra, seu serviço, né, o fornecimento de certos bens, os dois ganham com isso, a malandragem é dúplice, raramente deixa de ser. Mas a própria empresa também está sendo assaltada por funcionários dela, por executivos dela, por agentes dela. Isso me faz lembrar um filme que eu assisti, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né, em que aquele ator, como é o nome dele, Selton Mello, estava de caso com uma mulher e estava com ela na cama, a mulher do delegado, né, e de repente o amante, um outro amante da mulher chega. Não era nem o marido. Ele aí se tranca correndo, a mulher o tranca no armário e ele diz: puxa, aqui nessa casa a gente tanto bota chifre quanto leva. Entendeu? É o caso do que ocorre no... A própria empresa que corrompe, que assalta, está sendo assaltada também internamente. Ora, chega um ponto que estoura, não dá mais para continuar, né? Chega um ponto que é preciso mesmo dizer: olha, não dá para continuar. Nós temos, sim, capacidade de passar o Brasil a limpo. Eu falei muito mal do Brasil, né? E, por consequência, das autoridades públicas, do pouco teor de civismo nosso. Nós somos civicamente apáticos, não somos orgânicos, né? Envolvidos, não assumimos a nossa cidadania em plenitude. Cidadania significa o quê? Qualidade do cidadão, não é? E o que significa cidadão? Olha, tudo é tão fácil quando a gente quer resolver, quer encarar, não é? O que é cidadão? É o habitante da cidade. Muito bem. Cidadania, qualidade do cidadão, cidadão, habitante da cidade. E o que é a cidade? É a cidade-estado. A cidade, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, polícia. É a cidade-estado, é a polis dos gregos. Os gregos chamavam a cidade-estado de polis. E o que é a polis? É esse espaço das relações iniciais, primárias, entre governantes e governados. Os governantes encarnam a polis, o Estado, apresentam o Estado, falam em nome dele. Presentar, em vez de representar, é um verbo criado por Pontes de Miranda, alagoano, viu, doutora? Bem, e os cidadãos? Os cidadãos encarnam, apresentam a sociedade civil. E temos essa dualidade: estados, sociedade civil, autoridades, cidadãos. Quando o cidadão é envolvido com a sua cidade, cidade-estado, município, estado-membro, união, país como um todo, quando o cidadão é envolvido com a polis, ele acompanha o dia a dia da polis, ele tem espírito público, ele tem abertura para o coletivo, ele se interessa por tudo que é de todos. Então ele cobra, ele se queixa, ele representa contra as autoridades, ele denuncia, ele pede informações, ele colabora também, é evidente que ele colabora. Vou contar uma história para vocês. Dizem não, eu li isso, parece que foi verdade mesmo. Graciliano Ramos,
o literato alagoano, outra vez Alagoas, viu? O literato alagoano, autor de São Bernardo, Memórias do Cárcere, Vidas Secas. Ele era prefeito de uma cidade do município chamado Palmeira dos Índios. E ele desencadeou uma política pública de recolha, coleta, aprisionamento dos animais de rua. Porcos, cavalos, cachorros. A gente imagine, né, na década de 40, né, rua sem calçamento. Muito bem. Aí, um belo dia, um dos funcionários da prefeitura o procurou e disse: senhor prefeito, eu estou com um problema. Eu sou fiscal, eu estou recolhendo animais, mas eu estou com um problema. Disse: qual é o problema? Eu encontrei 2 cachorros soltos na rua, ameaçadores, de porte avantajado. Claro que eu estou dizendo na minha linguagem, não é? E não sei se devo capturá-los. Aí o prefeito disse: por que não? Disse: é que os cachorros são do seu pai. Aí Graciliano, sem pestanejar, como se diz hoje na lata, disse: prefeito não tem pai. Isso é o cidadão. Olha que impessoalidade, não é? Prefeito não tem pai, recolhe os animais. E Péricles, no século V a.C., um administrador probo, um filósofo, comprometido com as instituições públicas, ele disse: o indivíduo que se vangloria de cuidar apenas dos seus negócios não é um indivíduo que apenas cuida dos seus negócios, é um inútil. O conceito de cidadania no século de Péricles era tão levado a sério que o lema da época não era como o de hoje é: participo porque sou livre. Daí o voto facultativo em alguns países. Participo porque sou livre. Lá não era assim, lá era: sou livre porque participo. Sou livre porque sou cidadão, porque eu cuido de tudo que é de todos. Então, o despertar das instituições é o despertar da cidadania. Eu me permito dizer, eu respeito as opiniões em contrário, estou dizendo com toda a vênia, mas eu acho que a ação penal 470, popularmente conhecida como mensalão, eu acho que foi um divisor de águas no Brasil. Foi uma inflexão histórica. Foi o transbordar da gota d'água, né, no copo. O copo que transbordou. Em que o Supremo Tribunal Federal formatou um processo penal complicadíssimo, mas formatou com começo, meio e fim. Um processo com 40 denunciados no ponto de partida, pelo Ministério Público Federal, diretamente pelo Procurador-Geral da República de então, doutor Antônio Fernando de Souza, com alegações finais proferidas por outro Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gurgel. 40 réus no ponto de partida, todos situados nos patamares mais altos da pirâmide política, empresarial, social, econômica, portanto, política. Bem, com 600 testemunhas, 52 mil páginas, 282 autos, volumes, 200 e tantos apensos, e o Supremo fez uma logística de julgamento, julgou à luz do dia, nas coisas do poder, a luz do sol ainda é o melhor desinfetante. Quem disse isso foi um ministro da Suprema Corte norte-americana, Louis Brandeis. À luz do dia, contraditório, ampla defesa, a imprensa inteira, televisiva, radiofônica, jornalística, tudo acompanhando. 17 sessões reservadas só para os advogados, com toda a objetividade, toda a tecnicalidade. O Supremo Tribunal Federal condenou 25. Botou 25 pessoas atrás das grades, não é? Sem ímpeto persecutório, sem essa história de direito penal do inimigo, não. Tudo com serenidade, com sensatez, com tecnicalidade, como deve ser.
Sem esse julgamento, não haveria agora este de agora, viu? Sem aquele não haveria este, não. Até no plano das delações. Porque o principal operador do mensalão, que com o tempo se tornou mentor também, tal a sua facilidade para prospectar dinheiro, ele, a um determinado momento, resolveu delatar, mas chegou tarde, perdeu o timing. O processo já estava não terminado, mas com toda a espinha dorsal dele, núcleo político, núcleo econômico, núcleo financeiro, núcleo publicitário, já estava todo julgado e dosimetrado. Entendeu? Com o juízo de condenação feito e o juízo de dosimetria também concluído. Perdeu o time. Aí que fizeram agora os envolvidos no escândalo Petrolão. Disseram, olha, nós não podemos perder o time, porque senão vamos pegar 40 anos de prisão nas costas, como o outro pegou. Então resolveram colaborar, fazer a delação. Então, o mensalão, me permite dizer isso com todo respeito. Aliás, quando eu fui o presidente que colocou em julgamento e presidi as sessões até praticamente o fim, quando eu passei ao ministro Joaquim Barbosa toda a presidência, todo o núcleo, toda a espinha dorsal, a coluna vertebral do processo estava julgada. Bem, ali, naquele momento, naquele instante, nós deixamos claro que, republicanamente, a lei era para todos e que nenhuma autoridade, assim como nenhum cidadão, está acima da lei. Foi o exemplo que ficou, um exemplo de seriedade. De sorte que, quando surge hoje um juiz, que, ao que tudo indica, não é? Merece o nosso respeito, a nossa mais atenta, nosso mais atento acompanhamento, que é o juiz Sérgio Moro, quando irrompe uma figura dessa respeitabilidade, dessa coragem, né, serenidade, sensatez, a gente para e diz, olha, é o despertar das instituições. A partir da compreensão de que, no âmbito de cada instituição, a eticidade tem que estar presente. Primeiro, né, pela formação honesta e administração honesta do patrimônio comum. Segundo, porque a instituição se instaura, né, se forma para alcançar objetivos. E esses objetivos são a forma de atuação legítima dos respectivos dirigentes. O que é eficiência institucional? Está aqui o doutor Tadeu. Né? Como dizer que ele é eficiente ou não? Competente ou não? Fácil. Ele está cumprindo as finalidades da instituição. Ele está levando a instituição a caminhar na direção dela mesma. Ele está sendo puro no respeito à pureza das finalidades da instituição. Tudo que ele faz é na perspectiva do cumprimento das finalidades da instituição. Se a resposta for sim, ele é competente, ele é eficiente, ele é fiel, ele é leal, ele é autêntico. E lealdade é um dos componentes da moralidade. Lealdade, boa-fé, decoro, probidez, né? são conteúdos, probidade, são conteúdos do princípio da moralidade. Moralidade é qualidade do que é moral. O que é moralidade? Qualidade do que é moral. E o que é moral? Moral diz respeito a traço de caráter, transparência, firmeza, retidão de caráter. Erich Fromm, no livro Os Caracteres, dizia que a personalidade humana se biparte, se bifurca, ela é dual, se biparte em temperamento e caráter. Nós nos definimos pelo nosso temperamento e pelo nosso caráter. Há pessoas de ótimo temperamento,
Temperamento dócil, pessoas educadas, cordiais, convivem bem, tolerantes, compreensivas. A compreensão chega antes do problema. Mas de péssimo caráter. E há pessoas de ótimo caráter e um fio desencapado, né? Um temperamento sai de baixo, né? Pessoas que decidem com o fígado e com o fígado azedo, né? Mal-humoradas, de mal com a vida, e não compreendem que derramamento de bilis não combina com produção de neurônios, né? Mas antes assim, que essas pessoas têm um péssimo caráter ou um péssimo temperamento, mas um excelente caráter, são pessoas confiáveis, honestas. Muito bem, moralidade tem a ver com bons costumes. Os bons costumes estão para a moral, assim como os valores estão para a filosofia e os princípios estão para o direito. Os princípios da dignidade da pessoa humana, cidadania, soberania, pluralismo, legalidade, moralidade, impessoalidade, os princípios estão para o direito, assim como os valores, bondade, verdade, beleza, justiça, assim como os valores estão para a filosofia. E os bons costumes estão para a moral. Agora, bons costumes não são só costumes, são bons costumes. E por que bons costumes? Porque são bons para o indivíduo e são bons para a coletividade. A moral favorece o indivíduo, levando-o a uma posição de centralidade, de autoestima no ponto. Os valores morais, não é? Fidelidade, lealdade, boa-fé, transparência, os valores morais levam a pessoa para o centro de si mesma, da pessoa. Autoestima no ponto, centralidade individual. E servem os valores morais à coesão social, à unidade social. É por isso que são chamados de bons costumes, né? De bom costume. Agora, nós confundimos muito ética e moral. Sinonimizamos ética e moral. Por exemplo, eu estive lendo, Dr. José Tadeu, o Estatuto do CONFEA, e lá um capítulo todo dedicado a valores éticos, né? Mas ética não é moral. Ética é o estudo da moral, é uma teoria sobre a moral, é uma ordem de conhecimentos teóricos sobre a moral, é uma descrição teórica, é uma conceituação das regras morais. Primeiro vem a moral, depois vem a ética. É como no direito, a ciência do direito é uma coisa. O direito mesmo como regra, sistema de regras, é outra coisa. Primeiro vem as regras do direito. Depois vem os doutrinadores, os cientistas, os jurisconsultos, para falar sobre os conteúdos e finalidades das regras em que o direito consiste. Primeiro o direito, depois a ciência, o conhecimento do direito. Primeiro a moral, depois a ética. A ética é uma ciência, é um conhecimento articulado, metódico, lógico, não é? Da moral enquanto sistema de regras. São regras de conduta, a moral. Sempre na perspectiva da firmeza do caráter, da retidão do caráter. Olha, moral é não avançar no que é dos outros. No dinheiro alheio, no patrimônio alheio, nos valores alheios, na propriedade alheia. Isso é que é moral. Agora, não confundir moral com moralismo. Moralismo é uma exacerbação da moral. Chega a ser um modo também equivocado de ver a moral, né? O moralista, de ordinário, é uma pessoa de mal com a vida, né? Tem um não desfrute muito grande, tudo para ele é proibido, é pecado. Ele se sente mal quando está bem
e se sente bem quando está mal. Então, ele vê imoralidade em tudo. É o contrário do permissivo. O permissivo não vê imoralidade em nada. É proibido proibir. Tudo é válido, né, para o permissivo. Ele não tem freios morais. É ladeira abaixo. E não confundir ética com etiqueta. Etiqueta é uma ética pequena. É a ética das boas maneiras, não dos bons costumes. Das boas maneiras, como se vestir apropriadamente, como se trajar de acordo com o dia, a temperatura, o clima, como se sentar à mesa, né, como fazer uso dos talheres. Né? Bem, são boas maneiras, refinamento nesse plano doméstico, social, mas sem ter nada a ver com caráter. E eu termino, vou me colocar à disposição dos senhores para o debate, dizendo que transitar na órbita dos valores, né, além de ser uma postura correta, certa, jurídica, é um fator também de grande realização, de auto-orgulho, de autoestima pessoal. Eu era muito jovem, quando uma vez, como todo poeta, todo artista, eu personalizo tudo. Para mim não existe coisa, eu não coisifico nada, personalizo tudo. E quem personaliza as coisas nunca vai coisificar as pessoas, né? Nunca vai coisificar as pessoas. Então, para mim, tudo é um ser, é um ente. Nuvem, céu, som, chuva, vento, chão, árvore, tudo para mim é um ente, é um ser, como se fosse um sujeito igual a mim. E dialogo, converso com tudo. Eu converso muito com meus travesseiros, até hoje. E uma vez conversando com meu travesseiro, eu muito jovem, eu perguntei a ele: o que devo fazer, meu travesseiro, para ser inteligente? Nessa vida, as pessoas inteligentes se dão bem. Eu gostaria de ser uma pessoa muito inteligente. Aí o travesseiro disse: isso é fácil, seja honesto. Você nunca vai temer a polícia, a justiça, o Ministério Público, a imprensa, nunca vai acordar sobressaltado, nunca vai se espantar com a notícia. Se tiver uma notícia ruim a seu respeito, você diz: olha, está equivocado, eu não sou essa pessoa que está aí, não. Entendeu? Então, o modo mais inteligente, mais cômodo, né, mais certo de ser, é ser honesto, é ter caráter. E eu morava em Aracaju, agora eu termino mesmo, viu? Eu fico prometendo e adiando. Eu morava em Aracaju, no 15º andar de um edifício, bem postado esteticamente, à beira do mar. Na verdade, eu divisava da varanda do meu apartamento um manguezal lindíssimo, uma maré, um rio e o mar, tudo sequenciadamente. O nirvana, não é? Ali diante dos meus olhos. Mas eu observava ao entardecer o voltar das garças em Aracaju para o manguezal encorpado, rico, exuberante, defronte, ao lado da rua, né, entre a maré e a avenida. E as garças vinham, mais ou menos às 18 horas, para o ninhal delas, que era o manguezal. Garça gosta muito de escolher por habitat, né, o terreno meio pantanoso, lodoso, né, embrejado, pantanoso, enfim. As garças vinham, e antes do pouso, eu notava que todas elas executavam como que uma coreografia, um passo de dança. Elas como que levitavam
faziam círculos, um voo mais rasante, circular, cuidadosíssimo, cuidadosíssimo, até que elas pousavam. No outro dia de manhã, eu via que elas levantavam o voo para sair do manguezal, em demanda de outras plagas, e passavam rentes ao meu apartamento. E eu não via nas penas, nas plumas das garças, uma mancha sequer, uma nesga de lama, absolutamente. Aí eu passava a compreender, como passei a compreender, que aquele pouso cuidadoso naquele ambiente pantanoso era mais do que asséptico, era ético. Elas dizendo de si para si: nós vivemos aqui nesse lodaçal, mas nós não nos enlameamos, né? Nós cuidamos da nossa integridade ética. Bem, derradeira mensagem, a parábola das garças. Muito obrigado.